Boa noite, companheiro. Fala, Heitor. Oi, Heitor. Tá bom o som aí? Obrigado, obrigado. Mas estão ouvindo legal? Oi, tudo bem? E aí, Fafá? Boa noite, Rose. Fala, Enzo. E aí, meu querido, tudo bem, Lucas? Tudo bem e você? Tudo jóia? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Então aqui, pessoal, estamos esperando os nossos convidados chegar, os nossos alunos. Então tá aí o Lucas. Estou recepcionando com a música do Steven Price, Aí de sim, uma, tri- hein? da trilha sonora do Our Planet, do documentário que eu gostei muito. Boa E recepção. aí? E Tranquilo, aí? hein? Tranquilo? Trabalhando muito aí em casa? Bastante, hein? Essa quarentena aqui fez a gente trabalhar mais e ser mais produtivo só. Sério, vocês estão trabalhando bastante mesmo em casa? Então, Bastante. Já todo mundo de home office, né? E a produtividade tem que crescer bastante, porque a demanda não para não, né? nossa, mas que coisa que é isso, né? Bom, você sabe que nós também estamos trabalhando bastante, né? Você é testemunha disso. Oi, Vejo a mãe Isa. aqui, com certeza. Muito bem. Pessoal, então, boa noite a todos. Deixa eu apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, o Lucas. Oi, amor, tudo bem? Minha esposa tem que ter uma, né? O Lucas. O Lucas, ele vai ser uma live muito interessante, porque o Lucas, ele é engenheiro. Ele é engenheiro elétrico. Mas ele trabalha no mercado financeiro. Ele trabalha alguma coisa diferente, um pouco diferente do que estudou, e tem muita gente fazendo isso. Mas antes de começar a live, a tua mãe está aí perto? Minha mãe? Minha mãe tá ali na sala. Você quer que ela entre Chama a até tua aqui? mãe. Chama para ela vir dar um oi pra gente aqui. Mamãe, Ela está assistindo. vem cá então, mãe. Será que ela está com vergonha de aparecer? Ela não é disso? Ah, deve estar, sim, né? Professora. Mas deixa ela aparecer aí. Mamãe, vem cá ver. Vai dizer que ela está com Tá, vergonha hoje. se não tiver de pijama, né? Tá certa ela. Depois Depois ela ela aparece, com aparece. Depois ela certeza. aparece, mas eu quero que ela apareça. Ah, Bom, muito tá bem. vindo, Isa. Tá vendo? Tá Acho que tá vendo. chegando. Boa Oi, noite, Valdir, tudo bom? tudo bem, Ei, pessoal? Então, para quem não sabe, o Lucas é filho da professora Rose, nossa querida professora de geografia e uma amiga muito legal. Muito bem, Lucas. Me conta uma coisa. Então, você se formou em 2010 no Colégio Singular de Santo André, Exatamente. 3C4, se não me falha a memória. 3C4. E me conta uma coisa. Ah, você sempre quis ser engenheiro? Eu acredito que sim, Enzo. Acho que desde criancinha, meu pai sempre falava pra mim, ah, engenheiro Lucas, engenheiro Lucas. E isso foi ficando na minha cabeça, né? Aí, logo quando eu Ah, fui tendo mais afinidade por exatas, matemática, física, química. E aí, acho que uma coisa foi levando a outra e acabei pensando em engenharia, né? engenharia. Bom, e você queria engenharia elétrica ou foi uma oportunidade que apareceu aí? Na verdade, Você sempre. não, eu sempre quis engenharia. E eu acreditava que o pacote de engenharia era um. Então não importava muito a fundo qual engenharia você fizesse. Engenharia elétrica surgiu como opção para mim, porque eu acabei passando na Poli. Uhum. Eu acabei pensando primeiro para engenharia de produção, mas fui aprovado em engenharia elétrica. Então eu não tive dúvidas e pensei para engenharia elétrica e depois com ênfase em automação e controle, que aí sim eu acabei escolhendo por primeira opção. Muito bem. Agora, a pergunta da noite. Pergunta da noite. Mas, Lucas, conta pra gente, o que te levou a não seguir a engenharia elétrica propriamente dita
e seguir para um outro viés, para uma área de finanças. Mas antes de você responder, me conta uma coisa. Quando Aham. você se formou, você teve propostas, várias propostas de emprego? Como é que foi? Tive sim, Enzo. Cita algumas, cita algumas. Vou começar falando então um pouquinho dos meus estágios, que acho que isso foi Tá. desenvolvendo e fez eu chegar onde eu cheguei. Na faculdade, eu estava fazendo engenharia elétrica, eu comecei a fazer um estágio de summer job, que é uma excelente oportunidade, recomendo para todos os seus alunos, para todo mundo que vai ter no futuro, que você basicamente troca as suas férias para fazer um estágio. Então, no segundo ano, se eu não me engano, eu fiz um estágio na Volkswagen, aqui em São Bernardo, no setor de engenharia deles mesmo, que chama Engenharia de Resoluções de Problemas. Aí eu vi mais ou menos o que fazia a engenharia. No ano seguinte, eu prestei um outro summer job, estágio de férias, só que na verdade foi no Itaú Unibanco. E no Itaú Unibanco eu estava na parte de investimentos atrelada à psicologia. E eu não fazia a menor ideia do que era isso. Era um investimento atrelado à psicologia, como as pessoas pensam na hora de investir. Hum. Então acho que isso abriu muito a minha cabeça para a parte de investimentos. Entender aqui que era esse mundo, como funcionava, o que era. E aí eu comecei a ler várias coisas, comecei a estudar esse assunto, mas por estar fazendo engenharia, fiz um outro estágio depois em engenharia de novo, para fazer a minha conclusão do curso, que aí foi na Alemanha, tudo, depois a gente pode até entrar mais a fundo, só que eu fiz um outro estágio na Continental, que é aquela empresa de pneus, em engenharia elétrica. Computação visual, análise de reconhecimento de pixels, uma coisa bem específica mesmo. E no Sei. fundo, eu não estava gostando tanto disso, porque eu ainda tinha aquela memória dos investimentos do Itaú, como funcionava isso, fui lendo vários É. livros, várias coisas mesmo, que fez com que que eu optasse por não seguir engenharia. Eu tive uma proposta no final de um trainee na Volkswagen para fazer engenharia elétrica, trilhar uma carreira que eu estava cursando ela, ou Hum. um trainee na Magazine Luiza, que era uma coisa nada a ver com o que eu tinha estudado, uma varejista, que eu tinha a possibilidade de ir para qualquer área dentro do Magazine Luiza, ia participar Hum. de um job rotation, ia ficar meses em loja, eu ia para o setor financeiro, para o marketing, para administração, para vendas, para tudo, e depois optar para onde eu iria. E como eu tinha aquele viés de, eu quero ir para o mercado financeiro, gostei do Magazine Luiza que abriu uma oportunidade para eu participar de todas as áreas específicas da empresa, para saber qual mais me identificava, eu acabei Hum. optando pelo Magazine Luiza. É onde eu estou hoje. Nossa. Então é um processo que vai construindo, não é de um dia para o outro que... Não, é exatamente por isso que a gente está nesse nosso papo aqui. Me conta uma outra coisa. Você fez, quando você acabou a engenharia elétrica, você fez alguma especialização? Ou, Tá. sobretudo na área de finanças, você fez alguma coisa desse tipo? Ou área administrativa? Então, voltar um passo antes. A Poli, na verdade, são 5 anos de engenharia. Existe uma modalidade chamada duplo diploma. Duplo diploma, na verdade, eu fico Ah, 4 anos fazendo engenharia elétrica aqui em São Paulo, faço 2 anos em um outro país de escolha, e quando eu volto com 2 diplomas. Então, na verdade, eu fiz 4 anos de engenharia aqui em São Paulo, fiz 2 anos e meio de engenharia elétrica na Alemanha, me formei lá, me formei aqui, e não tinha nada a ver com finanças, que é onde eu estou hoje. E tá. então, o que eu queria te falar é que o conhecimento que você tem com engenharia te permite trabalhar no mercado financeiro. Isso daí é a nossa até próxima pergunta aqui, ó. Você estudou em que lugar na Alemanha? Eu estudei na cidade de Darmstadt, que fica perto E de que, Frankfurt. e que faculdade? Chama Technische Universität Darmstadt. Uma faculdade técnica, se for traduzir assim, na Alemanha, em Tá. Darmstadt. Bom, aí você voltou e começou o programa de trainee na Magazine Luiza. E você fez alguma especialização já na área de finança? No começo, não, porque, como eu disse, o trainee é muito interessante que quase em todas as empresas, no trainee, você participa de um job rotation. Então, você entra na empresa e você não tem uma área final ainda. Você passa um mês em marketing, um mês Ah, em financeiro, um mês no e-commerce, um mês em vendas, lojas físicas, um mês, tipo, um pouquinho em todas, e no final você escolher qual tem mais a ver com você, hum. você percebe seus skills, suas habilidades, e para qual área você tem mais aptidão. E eu decidi, nesse caso, ir para o financeiro em relação com o investidor. Muito mais por conta do que eu gostava do que de fato que eu tinha algum conhecimento prévio para isso.
Entrando nessa relação com o investidor, eu comecei a perceber que faltava algumas coisas que a engenharia não tinha me dado. E para isso comecei a fazer então uma pós-graduação em finanças corporativas, investment banking na FIA, que é o que eu estou fazendo hoje. Tá. Muito bem. Agora vamos àquele assunto. Por quê? E você não é o único ex-aluno que fez engenharia e foi para o mercado financeiro. Nós temos, você não é o primeiro caso que eu vejo, que eu tenho notícia, mas por que tem muito engenheiro indo para essa área, para o mercado financeiro, ou até mesmo uma área administrativa? Por que acontece isso? Bom, eu acho que o engenheiro, como eu disse no começo, não necessariamente você se define, eu sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro mecânico, mas sim eu sou engenheiro. E na engenharia a gente tem uma base muito grande numérica, a gente tem uma base muito grande de programação de computador, a gente tem uma base muito grande de lidar com números, fazer planilhas, analisar essas planilhas, esses números. E isso é muito requisitado nas empresas da parte financeira ou da parte administrativa, como você citou. Então, a gente não tem aquele background de economista, que em todas as matérias, estudar história, saber como funciona a economia em si, mas nós temos uma habilidade matemática, financeira, nesse caso de trazer a matemática para finanças, de lidar com computação, que é a programação, e a parte numérica, que é muito requisitada no mercado. Então, eu diria para você que a maioria das pessoas que estão hoje em engenharia estão indo para bancos, estão indo para o setor financeiro, mas o lado bom também que estão indo para startups, que até quando eu tinha me formado não existia tanto ainda, que acabam seguindo uma carreira de engenharia mesmo. Mas nesse aspecto, não acaba faltando engenharia no mercado? Por exemplo, de repente uma empresa tem falta de engenheiro químico, tem falta de engenheiro elétrico, sobretudo essas engenharias de base. Não está ocorrendo isso no Brasil? Concordo com você plenamente, Enzo. Uma coisa que eu vi em relação à Alemanha, que lá as pessoas se formam numa carreira e seguem essa carreira exatamente por qual ela foi feita. Então, como eu me formei em engenharia elétrica lá, eu teria que trabalhar com engenharia elétrica seguindo essa carreira. Então, sempre existe uma quantidade de engenheiros que irão substituir a mão de obra passada e dão continuidade. Aqui no Brasil eu não estou vendo tanto isso, porque aqui as pessoas, muitos engenheiros estão indo para bancos, estão indo para o mercado financeiro, estão indo para as outras áreas. Eu acredito sim que falte uma capacidade de engenharia no Brasil. E me conta uma coisa, e o que difere? Qual é a diferença? Por que uma empresa prefere contratar, ou muitas vezes, claro que isso daí não é uma regra, por que eles preferem contratar um engenheiro, no caso da Magazine Luiza, do que um economista? No que é a diferença entre um engenheiro e um economista? Porque assim, o bom sentido seria eu contratar um economista, o bom senso. E o que vocês ganham? Qual que é a tua habilidade em relação ao economista? Como eu te falei, economista é muito bem formado também, e a empresa poderia contratar ele plenamente e para fazer essas operações. Mas muitas empresas optam pelo engenheiro, pela essa habilidade numérica que eu acabei de falar com você. A gente consegue ficar horas e horas em cima de uma planilha, vendo os números, as vírgulas, fazendo essa multiplicação. O raciocínio lógico que a gente tem acaba sendo muito rápido por ter se exercitado durante 5 anos na faculdade. E no meu caso, por exemplo, eu estou fazendo uma pós agora em finanças corporativas e investment banking. Então, essa pós consegue trazer um pouco da lacuna que eu deixei de ter ao fazer economia. Então, a engenharia eu consigo atuar nesse setor e ainda fazer uma faculdade extra, que no caso a pós-graduação, para suprir a que eu faltava. E já o economista, se quiser fazer alguma coisa no sentido, teria que fazer a carreira de engenharia por mais 5 anos. Entendi. A recíproca aí não é verdadeira, né? Sim. O nosso aluno, o Heitor, ele pergunta o seguinte. Ele pergunta se para você trabalhar com relação com o investidor, você precisa de uma certificação, algum tipo de certificação. Ele deu, por exemplo, aqui o CPA 20. Mas antes, deixa eu explicar para os nossos alunos que estão aqui, os nossos convidados, explicar uma coisa. Primeiro, essa pergunta é um pouquinho mais sofisticada, porque, para quem não sabe, às vezes para você trabalhar no mercado financeiro ou trabalhar com o público, você precisa de alguns certificados homologados pela CVM, pela BIM. Um deles é o CPA 20, tem o CPA 10 e tem vários.
Isso daí são cursos que você pode fazer durante a faculdade. Então, o Heitor, ele pergunta se você precisou de uma certificação para trabalhar com relação de investidor. E, aproveitando essa pergunta do Heitor, explica para a gente o que é relação com investidor. Tudo bem? Certo. Bom, eu acho que vai só responder primeiro o que é relação com o investidor, para depois entrar na pergunta das certificações. Tá. Bom, eu trabalho no Magazine Luiza e eu sou um vendedor. Mas, na verdade, não sou um vendedor de produtos de celular, de computador. Eu sou um vendedor do Magazine Luiza. Então, a minha função é vender a empresa para os investidores. Esses investidores, então, querem falar com a gente, marcam reuniões para tentar entender um pouco mais sobre o que a empresa faz, aonde a empresa está atuando, qual o futuro da empresa, qual que é a porcentagem de vendas do e-commerce, qual foi a porcentagem, o crescimento do ano passado. Então, é muito do que eu faço, tá tentando vender para as outras pessoas o fundamento do business Magazine Luiza. Além de, a cada 3 meses, ter que reportar para o mercado, fazer o earnings release, que é quanto a empresa faturou no trimestre passado, todos os números, DRE, capital, custos, tudo que aconteceu no trimestre passado a gente tem que reportar a cada 3 meses. Então, como analista na relação com investidores, eu tenho que fazer um planejamento estratégico da companhia, uma análise dos releases dos resultados trimestrais, com a elaboração do call de resultados, junto com a diretoria. Então, a relação com o investidor é uma área que se atua diretamente com os executivos da empresa, com o presidente, o Fred, no caso, nosso CEO. Falo várias vezes com ele, apresento as reuniões com ele, e a gente faz um acompanhamento dessa base de acionistas para a empresa. Então, agora respondendo a pergunta do Heitor quanto à certificação, eu não preciso dessa certificação, porque eu não lido, de fato, com o dinheiro de outras pessoas. Eu não faço recomendações de qual empresa eles vão comprar, quando eles vão vender essa empresa. Eu apenas transmito os dados da nossa empresa para o público, torno eles presentes para o público. Quem quer seguir outro tipo de carreira de investidores, como, por exemplo, trabalhar num banco sell-side. Banco sell-side é um banco que pega todas as empresas e emite relatórios. Compra, não compra, qual o preço-alvo, qual o preço de venda. Essa pessoa, sim, vai precisar de um certificado específico. Se ela for para uma parte que é o buy-side, que é a parte compradora, trabalhar em fundos de investimentos, ele vai lidar com capital de terceiros. Então, essa pessoa precisa de uma certificação para estar fazendo isso. Então, no meu caso, não, mas a maioria das áreas do mercado financeiro necessita de uma certificação, sim. Viu, pessoal? Vamos esclarecer uma coisa aqui. Então, essa live, como vocês perceberam, tem uma série de termos técnicos. Então, às vezes precisa, viu? Então, você me ajuda, Lucas? Às vezes, porque a moçada aí, muitos deles não sabem, né? Então só para entender, para você trabalhar no mercado financeiro, você pode até fazer economia, administração. Mas você vai trabalhar com o público, você tem que ter uma certificação que você pode fazer um curso fora. Até você poderia estar fazendo esse curso à parte de qualquer faculdade. Não precisa nem ser de economia. Sim, não, você não precisa. Esse é um curso que você paga para a Ambima, paga para a CVM, você faz a prova, é basicamente fazer isso, você faz só a prova. É um vestibular. É um vestibular, perfeito. Agora tem aqui uma pergunta do Pedro Pontes, nosso amigo de Cachoeira Paulista. Oh, foi longe essa live, tudo bem, Pedrão? Aí é o seguinte, ele fala assim, boa noite, Lucas, qual a porcentagem, eu não sei se você tem esse número, mas pelo menos uma proporção de engenheiros, economistas e administradores no mercado financeiro? Porcentagem exata é muito difícil. Eu acho que está crescendo muito a quantidade de engenheiros no mercado. E eu até arrisco dizer que pode até ter passado já economistas e administradores nessa carreira. Eu vejo, por exemplo, na Poli, engenharia elétrica que eu estava fazendo, mais da metade não seguia a carreira de engenharia. E ia ou para bancos, ou para consultorias, ou para o mercado financeiro de fato. Então, eu acredito que esteja mais do que 50% de engenheiros, pelo menos. Nossa, mas tudo isso? Eu nem imaginava que fosse o número. Muito bem. Deixa eu aproveitar e fazer o pessoal, enquanto eles vão fazendo as perguntas aí, deixa eu aproveitar e fazer uma análise do momento atual. A Magazine Luiza é uma varejista
vende eletrodoméstico, todo mundo sabe e tal. Me conta uma coisa, com que cenário vocês estão trabalhando para essa crise do Covid? Vocês estão esperando abrir as lojas em breve? Diminuiu, claro que a gente acredita que tenha diminuído de uma maneira geral as vendas em qualquer segmento, mas qual é o cenário com que vocês estão trabalhando? Certo. Então, janeiro e fevereiro a gente estava a 1000 mesmo, vendendo muito, crescendo muito, até a segunda semana de março, que foi quando foi decretado que as lojas deveriam ser fechadas. Então, hoje nós temos 1.150 lojas, mais ou menos. E na segunda semana de março tivemos que fechar todas essas lojas. Nossa. O que acontece é que nós estamos já há uns 4 anos desenvolvendo nosso e-commerce, com uma mentalidade de digitalizar o varejo. Estamos digitalizando nossas operações e trazendo isso para os nossos parceiros também, os pequenos varejistas. Então, de um dia para o outro, 50% das nossas vendas, que eram de lojas físicas, foram cesadas, porque as lojas foram fechadas. Então, a gente começou a trabalhar só com 50% que era do nosso e-commerce. Mas a nossa capacidade de se reinventar, de crescer, de criar tecnologias, permitir que esses parceiros se logassem na nossa plataforma para vender com marketplace, que é basicamente pequenos varejistas anunciam no nosso site para estar vendendo para outras pessoas. Isso fez com que essas vendas crescessem muito e ultrapassassem a venda das lojas físicas. Então, inclusive... Peraí, que eu não estou acreditando. Não é que eu não estou acreditando, eu estou super surpreso. Então, repete essa parte. Então, a Magazine Luiza, vamos dizer assim, é uma plataforma. Uma plataforma, perfeito. Plataforma, melhor definição. Então, um pequeno varejista, ele pode vender um produto dele na sua plataforma. Isso se chama marketplace. Perfeito. Tá. Essa pessoa, por exemplo, a loja aqui da esquina, pode fazer o cadastro dos produtos que essa loja tem em estoque físico nela e anunciar no nosso marketplace, nosso site. E se você buscar pelo produto que essa pessoa tem, você pode estar comprando dela. A gente cobra uma taxa em cima disso, que chama take rate, que é o termo técnico. Então a gente não ganha a venda inteira, ganha só uma parte dessa venda. Até porque o produto não é nosso e a venda é feita por uma terceira pessoa. Então isso somado ao e-commerce tradicional, que é a venda no site dos nossos próprios produtos que nós temos em estoque, fez com que em maio, mesmo com as lojas fechadas, nós tivéssemos um crescimento de vendas totais de 46%. Ou seja, a gente vendeu 46% a mais em maio do que vendeu no ano passado, tendo todas as lojas abertas no ano passado. Então, pera lá. Então, vamos entender uma coisa. Vocês tiveram essa capacidade, apesar de fechar, com loja fechada, aumentar a venda. Exato. E você acha que esse vai ser o futuro em geral do comércio, o e-commerce? Com certeza. Eu diria que o e-commerce, e não só o e-commerce, o marketplace vai ser o futuro realmente. Todos os varejistas vão conseguir publicar o seu produto num site parceiro, no caso o Magazine Luiza, e vão estar fazendo suas vendas. Porque se você tiver uma lojinha física na esquina, você consegue, 50 pessoas no dia estar entrando nessa loja para ver os produtos. À medida que você coloca no marketplace, num site, nós temos mais de 26 milhões de clientes que estão entrando nesse site mensalmente. Então, essas pessoas, o produto tem uma visibilidade muito maior para venda. E você colocando um preço adequado, um frete que agora você compra a Magazine Luiza, chega em um dia para você na sua casa. Com todas essas tecnologias por trás, esse é o futuro. Muito bem. O Luiz faz uma pergunta aqui. Quanto o e-commerce representa em relação às lojas físicas? A gente divulgou no primeiro trimestre que o e-commerce representava 53% das vendas totais. Ou seja, 53% e-commerce, 47% de lojas físicas. No segundo trimestre esse número vai mudar claramente, porque as lojas foram fechadas, então o e-commerce vai crescer muito mais. E quando as lojas abrirem, vocês acreditam que essa tendência vai ser mantida? As lojas estão abrindo aos poucos. Interior de São Paulo, interior de estados que não tiveram casos tão graves de Covid, já estão abertas. Lógico, com medidas de segurança, essas coisas. Mas essas lojas que estão sendo reabertas já estão apresentando um crescimento de vendas em relação ao ano passado, sem o Covid. Então, a gente acredita que as lojas vão performar muito bem ainda e o crescimento do e-commerce vai ser muito maior, fazendo com que a empresa em si fique muito maior do que era anteriormente.
E uma pergunta do Heitor. O Heitor aqui já deu para perceber que ele quer economia, Heitor né? tá engajado aí. Não, ele não via a hora de... Se cair a internet da casa dele, esse menino tem um ataque cardíaco. Então, a área que você trabalha na Magazine Luiza faz parte da divulgação e da composição do DRE e dos balanços patrimoniais em geral. Olha, isso daí é uma pergunta do nosso aluno que está no terceiro ano. Se É vira muito aí. boa essa pergunta. Eu não sabia a resposta no terceiro ano. Não sabia nem o que era uma DRE no terceiro colegial. Fui só aprender depois mesmo. Mas, sim, eu diria que a resposta é sim. Quem monta a DRE, monta o balanço patrimonial, monta essas coisas, na verdade é contabilidade, não relação com o investidor. O relação com o investidor pega essa análise, estuda ela para entender cada termo, e depois passa para os investidores e passa para o mercado. Então, a gente não monta ela, mas reproduz ela para os terceiros. Olha, tem umas certas perguntas aqui que eu não sei se você pode responder. Aliás, vamos aproveitar essas duas perguntas do Pedro e uma tal de professor Rhodes. Comprar ações da Mag... Olha aqui, vamos falar do Pedro, né? Está na hora de comprar mais MGLU. Para quem não sabe, MGLU3 é o código da ação, a gente chama de ticker, das ações da Magazine Luiza. Então, traduzindo a pergunta do Pedro, está na hora de comprar ação da Magazine Luiza? Antes de mais nada, você pode responder essa pergunta? Bom, eu posso, porque eu não vou falar para ele comprar amanhã. O que eu posso dizer é, Tá. quando você compra uma ação, você está imaginando a empresa no longo prazo. Eu sou defensor da ideia do value investing, que você compra uma ação, estuda ela, vê como essa empresa está se comportando no longo prazo. E não necessariamente comprar hoje para vender amanhã, porque vai acontecer alguma coisa. Isso também se chama cassino, não se chama bolsa. Então, você estudando a ação, vê o crescimento dela, vê como ela está performando, vê se ela está ganhando market share, vê se ela está com as contas em dia, capital em dia, estoque completo. Então, eu diria que vale a pena, porque o Magalu está crescendo muito. Você pega os indicadores de quem comprou R$ 3.000 em Magazine Luiza em 2016, agora, teria R$ 1 milhão na conta. Só para você ter uma ideia. Então o crescimento foi exponencial, foi aquela curva que é o queridinho na bolsa, como é chamado. Foi um case de Harvard e a gente continua nesse ritmo. Então não é porque cresceu tudo isso que a gente colocou o pé no freio. A gente continua crescendo e produzindo. E me conta uma coisa, quais são os maiores concorrentes da Magazine Luiza? O maior concorrente da Magazine Luiza é o Mercado Livre. É o Mercado Livre? Com certeza é o Mercado Livre. Porque foi aquilo que eu te falei. O futuro não é necessariamente o e-commerce. O futuro é o marketplace que está dentro do e-commerce. A plataforma. É a plataforma. E o Mercado Livre nada mais é do que uma 100% plataforma. Então, ele é nosso maior concorrente. Então, deixa eu só colocar uma provocação aqui para você. Vamos imaginar o seguinte. Nós vamos fazer na segunda-feira, dia 9, vai ser uma live muito interessante do ramo de moda, de uma menina, Tícia, que fez faculdade de moda. E ela tem a grife dela, digamos assim. Ela pode, por exemplo, ela tem a página dela na internet, mas ela pode usar o market share da Magazine Luiza para pôr o seu produto nela à venda? Ela pode sim subir no nosso marketplace. O Magazine Luiza é um grupo, na verdade. Existe o Magazine Luiza, o Magalu é um grupo, o Magazine Luiza é uma empresa. Nós temos a Netshoes, nós temos a Zattini, nós temos a Shoestock, nós temos a Estante Virtual. Então é um grupo repleto de muitas empresas. No caso dela, que tá com modas, eu recomendaria para ela fazer esse anúncio no marketplace da Netshoes ou da Zattini, que são a Magalu focada em moda. Mas claramente ela pode entrar no nosso aplicativo e pesquisar moda, porque tem de tudo no aplicativo. Então ela pode subir em todas as nossas plataformas. Mas faria muito sentido para ela. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: por causa dessa crise, muitos comerciantes, muitas empresas estão fechando lojas físicas. E até por uma questão de aluguel, por exemplo, né? Então, eu tenho uma loja, alugo um imóvel e eu tenho que pagar, o comerciante tem que pagar mensalmente esse aluguel de imóvel. Então, ele pode trocar o dinheiro que ele paga do imóvel para o market share, por exemplo.
Marketplace, né? Marketplace, desculpa. Então é isso, seria uma transição assim? Eu te diria que não. O foco do Magazine Luiza chama-se Omnichannel. Omnichannel é integrar a loja física com o e-commerce marketplace. Então, não necessariamente eu vou privilegiar esse em detrimento desse, porque os dois andam lado a lado. O que eu quero dizer com isso? Você fez uma compra agora no aplicativo do Magazine Luiza, no e-commerce, no digital. Mas o produto não está no centro de distribuição lá longe. O produto está aqui na loja de Santo André. Então ele vai chegar na sua casa em horas. Esse last mile, que é a última parte da entrega, está nessa loja fazendo entrega para você. Essa é uma possibilidade. Você pode comprar no digital e retirar o produto na loja com frete grátis. Então, a possibilidade que você está fazendo isso. Além do que, ao você abrir uma loja no novo lugar, você ganha toda a visibilidade, tem toda a questão do marketing, tem toda a questão dos clientes saberem o que é o Magazine Luiza, e uma coisa anda muito ao lado da outra. Então, nos sítios, nas praças que nós temos lojas físicas, a venda do e-commerce é muito maior proporcionalmente, porque um alavanca o outro. Então, você... Anda lado a lado. Um dos maiores custos da internet, do e-commerce, é o custo de frete. Porque não necessariamente o produto vai estar mais perto, o produto vai estar no CD mais perto da sua casa. Mas no momento que você usa essas 1.100 lojas físicas como mini centro de distribuição para estar emitindo os produtos, faz com que chegue mais rápido na sua casa, com um frete mais barato, e isso é um decisor de compra. Você vê um produto igualzinho com frete grátis, chegando em 2 horas na sua casa, você vai comprar. Então a loja se torna mais um centro de distribuição pequeno, que também vende produtos e serviços, do que aquela loja no passado que a gente via a pessoa abrindo 8 da manhã e fechando 10 da noite, só vendendo os produtos que ela tinha. Nossa, que mudança. Deixa eu fazer uma pausa aqui. A Ju, oi Ju, saudades de vocês. Lembra da Ju? Ju Sonora? Ju, sim. Também, ó. Saudades do cursinho. É do cursinho. Sensacional acompanhar seu crescimento profissional e pessoal, Lu. Parabéns pela evolução e conquista. Abraço, Ju. Ô, Ju, tô com saudades de você. Entre em contato comigo aqui, ó. O Sirac pergunta, o curso de engenharia que você faz te ajudou na área que você está trabalhando agora? Muito. Muito mesmo. O curso de engenharia, como eu disse, te dá um conhecimento numérico, uma habilidade de lidar com os números, com planilhas, de você programar programas de computador, programar Excel, programar Python, essa capacidade de raciocínio lógico que te dá, muito grande. E isso ajuda não só na área que eu estou, mas em qualquer área. O que tiver muitos engenheiros trabalhando com marketing, engenheiro trabalhando com finanças, engenheiro trabalhando com contabilidade, controladoria, porque tem esse raciocínio lógico muito apurado. E é um grande diferencial. Então, eu posso até concluir que hoje em dia é um curso que vale a pena ser feito. Não só para ir para essa área, porque as outras estão faltando. Porque se foi todo mundo para uma área, não tem no outro, né? Perfeito, perfeito. Se você quiser seguir engenharia plenamente, você consegue e vai ter trabalho. Bom, se o Brasil voltar a crescer, né? Porque é muito estrelado ao PIB também, né? Também tem essa, né? O Luiz pergunta aqui, o Luiz Castro, compensa continuar expandindo as lojas físicas? Foi a resposta que eu falei. Continua sim, porque nas cidades que nós temos lojas físicas, o e-commerce cresceu muito proporcionalmente. Por conta da visibilidade da marca, por conta do marketing que a gente faz para essas lojas, que as pessoas acabam comprando no e-commerce porque escutaram falar do Magazine Luiza, por conta de retira a loja, que é uma modalidade que está crescendo muito, que você vai retirar na loja com frete grátis, fazer essa entrega do last mile, da última milha, digamos assim, por meio da loja. Então, com certeza vale. E a Bruna pergunta, aliás, muito legal a pergunta dela, você acha que qualquer ramo da engenharia tem igualdade de possibilidade de entrar no mercado financeiro? Ou algumas engenharias são mais favoráveis para outras? Vamos dar um exemplo. Vou aproveitar e ilustrar essa pergunta. Para ir para o mercado financeiro, engenheiro químico ou engenheiro mecânico ou empate? Engenheiro. Essa é a resposta que eu te dou. Eu acho então, que uma das engenharias podem ter um privilégio um pouquinho maior, como, por exemplo, a engenharia de produção. Porque engenharia de produção acaba tendo matéria de economia, acaba tendo matéria de finanças, acaba tendo estatística, que é muito, 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 muito importante, que um engenheiro químico talvez não tenha isso. Mas esse engenheiro químico pode estudar por conta, com um livro, e adquirir o mesmo conhecimento que o outro engenheiro. Então, resposta é engenharia.
E aproveitando também essa pergunta da Bruna, bom, então tá, engenharia. E a faculdade de engenharia importa? Muito, 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 muito mesmo. Esse é um divisor de águas, Enzo. Então, peraí, gente, então agora nós vamos falar um assunto muito sério. Nós vamos entrar numa. Que eu pergunto, aliás, para todas as pessoas que fazem live com a gente, que é o seguinte: antes do Lucas responder, da importância da escolha da faculdade. Então, não basta fazer qualquer faculdade, porque você tem que preparar a sua carreira, você tem que preparar o seu currículo. Você entendeu? Então, por favor, Lucas, com calma e vamos prestar atenção nessa resposta. E vou repetir. A faculdade de engenharia importa para a hora de você conseguir um emprego no mercado financeiro ou qualquer outro? A resposta é afirmativa. A faculdade importa e muito, Enzo, e muito mesmo. Se a pessoa entrar no LinkedIn e pegar os economistas não, as pessoas que trabalham das finanças mais famosas e começar a ver a faculdade delas, você vai ver a faculdade que está sempre naqueles mesmos nomes. Geralmente uma faculdade pública ou uma particular de grande nome. Então a faculdade importa muito, porque quando você chega para uma entrevista de emprego, você fala, eu sou formado na faculdade tal. Se essa faculdade não for tão expressiva ou não for tão reconhecida, você acaba perdendo a vaga para uma outra pessoa. Para entrar no Magazine Luiza, por exemplo, não que o Magazine privilegie isso, mas eram 30 mil pessoas para 10 vagas. Quantas? Então, 30 mil pessoas e 10 vagas. Era mais concorrido que um vestibular aí que você fizer as contas. Meu amigo, é 3 mil por vaga. Agora, vocês que estão prestando medicina aí, estão chorando. É exatamente esse número. Então, só que claro, você vai prestar medicina, você tem um ano inteiro de preparação, você tem 2, 3 vestibulares, e para procurar emprego você aplica para 10 empresas. Então você acaba tendo uma chance maior. Mas para conseguir essa vaga em torno de 3 mil, você precisa ser bem formado, uma boa graduação, um bom conhecimento, vontade de aprender, estar sempre lendo livros, lendo cursos, fazendo coisas que não necessariamente você está aprendendo na faculdade para conseguir essa vaga. Então, sim, não só a faculdade importa, mas está sempre se desenvolvendo, sempre querendo, sempre aprendendo. Nunca pode ficar parado. E o Thiago pergunta, e a Mauá é uma boa opção? E você perguntou da Mauá, por que não perguntarmos da FEI? Mauá e FEI, duas faculdades da região aqui, são boas opções, boas faculdades? As faculdades são muito boas, são boas mesmo. Eu claramente vou defender a Sardinha pro meu lado, da Poli, mas as duas faculdades são muito boas, sim. A gente vê pessoas no mercado com essas faculdades. Muito bem, então eu vou inverter aqui. A Núbia fez uma questão, mas a Bruna também. A Bruna fez uma consideração aqui. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Bruna, quais faculdades você considera as mais bem vistas do mercado? E depois a Núbia pergunta, qual a melhor forma para se preparar para os vestibulares? Ô, Núbia, nós vamos deixar a sua pergunta um pouquinho mais por fim, porque eu quero que ele fale da vida dele e do preparo dele. Então, aguenta as pontas aqui. Mas vamos lá, a pergunta da Bruna. Tá. Se for pensar em economia e administração, tem, acredito que umas 3, 4 faculdades que se destacam muito. FGV, INSPER e FEA-USP. Essas 3, pelo que eu vejo, assim, são as campeãs, top campeãs, pessoas que estão sendo aprovadas. Você pode repetir? É GV? Daqui da região de São Paulo, né? Porque se você pegar... Tem muitas assets do Rio de Janeiro, então aí não entra na questão. Mas FGV, INSPER e FEA-USP. Essas 3 eu vejo muito. IBMEC, não? IBMEC eu vejo mais IBMEC Rio, mas é uma boa faculdade, sim. Tá certo. Uma ótima faculdade. E o meu amigo Paulo, ele quer fazer um cursinho para vestibular para o Magazine Luiza. Ele não perde uma oportunidade. Tá. Tudo bem. Olha a pergunta. E a Federal do ABC? E agora? A Federal do ABC está crescendo muito. Por ser uma faculdade nova recentemente, nós não temos aquelas pessoas que têm 50 anos e que se formaram na faculdade e têm já um histórico de carreira para representar essa faculdade. Mas as pessoas novas que eu vejo que estão fazendo essa faculdade estão saindo muito bem formadas e estão entrando muito bem no mercado mesmo. Estão conseguindo trilhar uma carreira e eu acho que no futuro a gente vai conseguir ver, sim, pessoas que fizeram a FABC com um histórico muito bom, porque como todas as outras, né?
Então, é porque a Federal da ABC, como por ser uma da região também, a gente sempre tem que lembrar dela, né? Peço Sim, até ótima desculpa, faculdade. porque eu lembrei da Mauá da FEI falando aqui da Federal da ABC. Mais uma perguntinha do Heitor. O Heitor ataca novamente. Então, guarda esse nome, Heitor, hein? Ele tá alucinado. Qual a importância de uma pós na área de programação para o mercado de trabalho em geral? Eu não sei se a gente diria a palavra pós, porque tudo o que você fizer no mercado precisa saber programação. Hoje em dia, se você não souber programar, você vai ficar para trás. Antigamente, a gente falava que a pessoa tinha que falar inglês. Hoje em dia, é inglês e mais uma língua, talvez. E hoje em dia, as pessoas precisam saber programação. Que seja para modelar um Excel com VBA, seja para fazer uma programação em Python, seja para desenvolver um aplicativo. O raciocínio lógico que você tem fazendo isso é um fator essencial. Então, não é nem que chega ao ponto da pós-graduação, mas sim na graduação, ou você estudando por conta, você precisa disso. E apareceu aqui a nossa querida Sara. A Sara, ela quer, só para avisar, a Sara, ela quer engenharia química, tá? Né, Sara? Ela perguntou, e a Unicamp para engenharia? Nós não falamos nem da Unicamp, vou É aproveitar. muito boa, esqueci. Perfeito, a É, Unicamp é muito boa. e a Unesp, Unifesp, essas públicas em As geral, né? públicas são boas, né? Pode colocar esse grau repleto de públicas que são muito boas. Ah, então tá ótimo. Agora, vamos voltar na pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir desculpas. A Núbia, aqui, ó. A pergunta dela é a seguinte: eu me lembro que você foi nosso aluno no colégio e fez um ano de cursinho com a gente no Singular de Santo André. Me conta uma coisa. Como foi o teu preparo para o vestibular? Você se lembra? Porque, antes de mais nada, gente, o Lucas já era um bom aluno no colégio, eu fui professor dele, então eu sou testemunha que ele já era bom em exatas. E também era bom em humanidades, vamos deixar isso bem claro, tá? Bom, o moleque era bom em tudo. Agora, geografia, mais ou menos. Não, Na geografia a gente colava um pouquinho, né? Não, mas vamos lá. Mas conta para mim uma coisa. Como foi teu preparo Como que foi teu preparo no colégio, no cursinho, teu preparo para o vestibular na Tá, Poli? beleza. Eu acho que desde o primeiro desde que eu me conheço por gente, eu falei que eu queria fazer engenharia na Poli. Era uma marca que eu tinha para entrar nessa faculdade. Então, Nossa. desde a quarta, quinta série, eu já estava focado nisso, porque era o que eu queria atingir isso. Então, eu não pensava assim, preciso estudar para essa prova, preciso tirar 5, preciso tirar 4 nessa prova. Isso para mim, teoricamente, pouco importava, porque o que importava seria a nota do vestibular. Então, estudo pesado mesmo. Eu lembro que final de semana eu estudava sábado, estudava domingo, estudava todo dia até a noite. Muitas vezes eu não tinha feriado, não tinha final de semana, porque tinha que estudar. O terceiro colegial é um ano que você tem que se dedicar muito, porque vai fazer muita falta depois no futuro se você fizer alguma coisa errada, né? Diria, não estudar tanto, acabar sendo reprovado no vestibular, tá entrando numa faculdade de terceiras. E então tem que se dedicar muito. No terceiro colegial, eu fazia o colégio de manhã e decidi fazer o cursinho à tarde também. Porque eu pensava assim, quanto mais material eu tiver para estar estudando, mais eu vou conseguir estudar e mais eu vou conseguir me dedicar. Então eu fazia colégio de manhã, cursinho à tarde, chegava à noite em casa, ó, estudava sábado, estudava domingo, fazia vestibulares antigos, que isso é fundamental. Você saber o que vai cair numa prova antes é a questão fundamental. Então, o Porque, vestibular não muda tanto. porque Então, você tem mais ou menos um parâmetro, né, do que vai cair, exato. perfeito. A Unicamp cobra a redação de tal jeito, a FUVEST cobra de outro tópico. Então, eu tenho que estudar os dois. Porque estudando os dois, um complementa o outro, só que eu sei o que vai cair em cada um. Então, eu fiz colégio de manhã, cursinho à tarde, querendo na poli. Aí eu fiz o vestibular no terceiro colegial, passei para a segunda fase, mas acabei sendo reprovado. Então, eu não passei na segunda fase, no terceiro colegial. Eu passei em outras faculdades, mas por querer poli, eu decidi que valia a pena fazer um ano de cursinho para estar fazendo esse sonho. Aí no. Ô, Lucas, desculpa, é que eu ia te fazer uma perguntinha.
E é assim, você acabou de dizer que você passou para a segunda fase, mas não foi aprovado. Perfeito. Você consegue, depois você conclua a tua resposta, você consegue dizer para a gente o que faltou para você, o detalhe que faltou para você ser aprovado? Eu consigo de cor salteado, Enzo. No meu caso, o que aconteceu foi que, como eu estava querendo engenharia, lidar com números, eu estava muito focado realmente em matérias de exatas. Eu, Ah, eu pegava o vestibular, assim, ó, eu não lembro minha nota, mas foi 9,5, assim, em matemática, física e química. Mas, por outro lado, como a FUVEST cobra tudo e com peso basicamente igual, o primeiro dia era português e redação. E a redação do vestibular me levou para baixo. Então, mesmo fazendo muitas redações, claro, é muito difícil, e nesse dia eu não estava tão inspirado, qualquer coisa do tipo, eu acabei não mandando tão bem assim. E fez com que eu não passasse. vocês entenderam, pessoal? Vocês são alunos aí, desculpa, mas é que é uma coisa, o Lucas, que a gente sempre fala para eles. Então não adianta. Às vezes a gente vê assim aluno que quer engenharia e só fica matemática, física e química. Mas então que eu acho que a sua experiência serve de orientação para os nossos alunos. Então não adianta estudar só o que você gosta. Exatamente, Então, perfeito. e especificamente no teu caso, a matéria redação. Então, para os nossos alunos que estão nos ouvindo, faça uma análise na sua consciência e veja se vocês estão fazendo redação em quantidade e qualidade. Nós estamos sempre aqui no... Nós temos todo, mesmo estando em quarentena, nós temos esquema de correção de redação. Eu lembro que no terceiro colegial eu fazia em média uma redação por mês, uma redação a cada 2 semanas, achando que estava bom, assim, sabe? Aí Ah, realmente foi uma paulada quando eu não fui aprovado. No cursinho, eu lembro que eu fazia 3 redações por semana. Era uma coisa. ah, Tinha que ler muito, porque redação nada mais é do que leitura. Hoje em dia, o pessoal tem vídeo do YouTube, tem podcast, tem filmes. Está se preparando e está treinando. Quem não escreve, só pensa que sabe, não vai passar. muito bem. Duas perguntas aqui, mais ou menos na mesma linha, da Bruna. E adivinha quem? Do Heitor. Bruna pergunta assim. E, aliás, eu já ouvi essa pergunta em outras lives. Na hora de contratar, o empregador ou entrevistador, ele faz uma distinção se o aluno fez escola pública ou particular, ou isso não importa? Essa distinção público-particular importa só se ela é boa? Não faz distinção se é público ou particular. Se a faculdade for boa, essa faculdade vai dar uma ajuda para o aluno se desenvolver e ele vai conseguir expressar isso nas entregas de trabalho que ele fizer. Então, esse aluno vai conseguir passar para esse entrevistador tudo aquilo que ele sabe. E não necessariamente ele vai chegar com um papel em branco escrito o nome da faculdade, porque não é isso que importa. No caso do Magazine Luiza, por exemplo, eu só falei a minha faculdade quando eu estava na última entrevista, para você ter uma ideia. Tá. Só que a faculdade me trouxe tudo o que eu tenho, todo o meu preparo, toda a minha formação, todo o meu intelectual, para estar passando de etapa em etapa para ser aprovado. Mas faculdade é muito importante sim, mas não é só isso que coloca no papel, né? O que mais coloca no papel sem ser a faculdade, já que você tocou no assunto? A vontade da pessoa. A vontade é uma das coisas essenciais. Ou seja, se a pessoa entrou numa faculdade boa, difícil de passar, por exemplo, uma pública, quer dizer que ela se dedicou, quer dizer que ela pensou no longo prazo e não no curto prazo para estar passando essa faculdade. E isso é uma capacidade que poucas pessoas têm. Então, se eu tiver uma capacidade de pensar no longo prazo, de estar me dedicando, deixar de fazer algumas coisas hoje para colher no futuro, isso é essencial, eu diria. Você trabalha em equipe? Trabalho em equipe. A relação com o investidor, na verdade, é uma equipe muito enxuta. Eu digo enxuta porque é uma equipe pequena, mas tem que ser uma equipe muito bem formada sobre o que está acontecendo. No meu setor, por exemplo, tem o CFO, que é o diretor executivo de finanças. Abaixo dele tem um diretor de relação com o investidor, que no caso ele é americano, chama Simon o nome dele. Depois tem a gerente, que é a Vanessa,
a coordenadora, que é a Kenny, e eu. Então, é uma equipe de 5 pessoas. Isso para uma empresa do tamanho do Magazine Luiza com 40 mil funcionários é muito pequeno. Nossa, 40 mil funcionários, esse número eu não sabia. 40 mil. Bom, o Heitor, então, finalmente ele pergunta: o que você acha melhor? FEA USP ou FGV? Ah, Enzo, essa pergunta é difícil, hein? Eu sei, mas Olha é essa o pergunta Heitor. aí. Ah, Fala, Heitor. Heitor, é difícil, Heitor. Eu não sei te falar, eu acho que as duas faculdades são muito boas, só que uma é pública e você não paga mensalidade por mês. A GV já tem uma mensalidade muito alta. Todos meus amigos que fizeram FGV são muito bem formados. E todos meus amigos que fizeram FEA USP são muito bem formados. Então, vai da aptidão de cada um. Acho que a GV acaba sendo um pouco mais prática do que a FEA, só que isso é uma visão por fora. Eu recomendaria ele perguntar para 2 alunos dessas duas faculdades para saber a visão melhor deles. Muito bem. Aqui, uma pergunta do Vitor. Você já ouviu falar da Link School of Business, do Álvaro Schocker? É assim que se pronuncia, Vitor? Eu desculpa. Nossa, eu não sei não, Enzo. Como que chama aí? Link School of Business. Não, eu não escutei falar. É faculdade isso ou é curso? Vitor, dá mais informação pra gente aqui, querido. Aqui. Não sei. O Felipe, considera importante para o mercado financeiro a especialização em MBA? Com certeza. Especialização em MBA é muito fundamental para o mercado. Só que a pessoa que está pensando no vestibular hoje, eu diria para ela não se preocupar com o MBA. MBA é um curso que você vai fazer lá na sua frente. Quando você tiver 10 anos atuando numa área, 5 anos atuando numa área, você faz o MBA. Então, MBA é um curso que não necessariamente você vai aprender matérias novas, mas sim você vai estar discutindo essas matérias com outras pessoas muito bem graduadas, muito bem formadas e que atuam no mercado para desenvolver seu raciocínio. Então é um curso muito mais de networking do que, de fato, você está aprendendo coisas novas. Para aprender coisas novas, eu recomendaria uma pós-graduação, mais no começo de carreira. E lá para os seus 10 anos de formado, 40 anos de idade, aí sim já é um MBA. Interessante. Boa colocação essa. O Thiago pergunta, qual é o nome do seu cargo que você ocupa na Magazine Luiza? Hoje eu sou analista financeiro sênior. Analista financeiro sênior? Perfeito. Bacana. Bom, o nome é pomposo, hein? Muito bem, nós já estamos aqui chegando no final da nossa live. E antes do encerramento, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer antes do encerramento? Pois, então eu vou dar uma revelação aqui, Enzo. Ah, então tá bom. Um dos motivos que fez eu me interessar por investimentos e mercado financeiro. E você foi muito presente nela. Tem muito obrigado. Bonezinho aqui, ó. Não sei se dá para ler. Não Desafio consigo. Levanta um Bovespa. pouquinho. Desafio Desafio Bovespa. Bovespa. Você lembra dele? Lembro, você estava na nossa equipe, né? Foi no segundo colegial, participei com você. E esse dia, para mim, ficou marcante, que eu lembro dele até hoje. Eu lembro de tudo o que aconteceu. Eu indo na sua casa, enchendo de van, a entrada que eu tive na B3, que é a Bolsa de Valores, eu vi as empresas piscando, a música que a gente entrou na B3. Esse dia para mim foi fundamental, eu lembro de tudo. A gente comeu pastel depois do almoço, na bancada, na barraquinha da esquina, a equipe que foi com a gente, como foi que a gente perdeu lá, mas quase passou, foi Nossa, foda. mas que legal. Você sabe que no ano seguinte nós ganhamos, né? Vocês ganharam, né? Nós ganhamos Muito no ano legal. seguinte. Então, para quem não sabe, Desafio Bovespa, o Singular tem tradição nessas competições de finanças. Então, muito legal. Obrigado por ter lembrado. Eu não lembrava Pois você foi disso. fundamental na minha carreira, Direnzo. Muito obrigado você. Eu diria obrigado a você, porque acho que nem você sabia disso, mas esse dia foi um dos dias mais marcantes da minha vida, sinceramente. Foi o dia que eu comecei a pensar, faço engenharia ou faço economia? Foi nesse dia. Acabei optando pela engenharia por tudo que eu falei, mas já pensando no futuro em seguir essa carreira. Puta, que legal mesmo, que legal. Foi fundamental. Então aqui apareceu uma pergunta. Deixa eu ver se eu não pulei alguma aqui. Você sentiu dificuldade para a transição de engenharia para finanças? Senti bastante. Eu senti porque assim que você chega em finanças, tem muitos termos técnicos.
Tem muitas coisas que você precisa saber para ontem. Porque não existe certo, não existe, vou estar empurrando com a barriga. Existe certo ou errado. Esse número bate ou esse número não bate. Então, você tem que ter um preparo para isso. Por exemplo, analisar fluxo de caixa, como funciona, saber uma DRE, o que significa cada linha. Então, meus 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque eu não sabia o que significava isso. Só que, como eu disse, o que mais importa é sua vontade em aprender. Então, comecei a ler livros técnicos, escutar vídeos do YouTube, que eu recomendo para todo mundo aí, porque hoje em dia a gente está tão digitalizado, que se você colocar no YouTube vai ter um vídeo, se você colocar no Google você vai achar livros. Posso recomendar livros também, que só caso alguém queira. Então, já pediram aqui, inclusive, o Vitor. Livros? Já tem aqui. Já pode falando. Continue falando. Se eu tivesse no terceiro colegial, o livro que eu queria ler seria O Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro foi fundamental para mim, para entender o que é um ativo, o que é um passivo, onde eu coloco essas caixinhas, salvar o R$1 hoje para ter R$2 no futuro. Então, Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que me marcou muito. Eu recomendo o canal do Thiago Nigro, que é o Primo Rico, também no YouTube. E tem um livro dele chamado Do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho, se eu não me engano é isso. Também é bem básico, mas ensinando como funciona essa trajetória, pensamento no longo prazo, e assim você vai desenvolvendo. Um livro legal também seria a bibliografia do Snowball, do Warren Buffett, a Bola de Neve do Warren Buffett. É um livro assim, de 1000 páginas, mas é tão legal que você lê em uma semana, que ele conta desde o Warren criancinha, de que ele pensava, o que ele salvava de dinheiro, aonde ele aplicava, o que era aplicação. Também não sabia de nada, né? Porque tinha 5 anos. Só que aí ele foi desenvolvendo e crescendo. Então é bem legal. Até depois livros mais avançados. The Most Important Thing, que eu acho que nem tem em português, mas aí veio mais avançados, né? Olha, gente, então antes de começar a ler esses livros, eu sei que vocês estão empolgados. Viu, Heitor? Calma, tá? Porque tem livro para ler da FUVEST e tal. Eu já li metade deles, pelo menos, aí. Tem que ler o Curtiça, hein? Tem que... Bom. Pergunta aqui do Felipe. Espera aqui, eu pulei alguma pergunta tua, Isa? Espera aqui, eu não sei se eu pulei. Ela pôs um ponto de interrogação aqui. Se eu pulei, me desculpa. O Vitor pergunta sobre um livro mais... Se você pode falar no livro mais técnico. Tá, um livro mais técnico do Peter Lynch. O Peter Lynch é o Investidor Inteligente, se não me engano. Ou esse é do Benjamin Graham. Eu não lembro o autor. O Investidor Inteligente é um bom livro para ele. Porque ele vai fazer uma análise dos dividendos, quanto vale uma ação. Para pensar o mindset, né? Não necessariamente um livro sobre valuation, mas se jogar no Google valuation, aparecer vários livros mais técnicos para ele. Ô Lucas, já está acabando o nosso tempo aqui, e aqui tem a Isa fez uma pergunta. Para o seu cargo é exigido CFA? Não, como eu disse anteriormente, eu não lido com o dinheiro das pessoas, não faço recomendações, então como analista de relação com investidores, não precisa de nenhum curso. E olha, faltou 1 minuto e 20 segundos. Olha aqui a pergunta do Felipe. Como que você chegou a um cargo sênior tão rápido? Por conta do trainee. Trainee é um programa que você passa por várias áreas, você tem uma vivência e consegue alavancar a sua carreira. Geralmente um trainee numa empresa acaba ou como analista sênior ou já como coordenador. Então eu recomendo fortemente para uma pessoa que está pensando no trainee, é muito concorrido, muito difícil, muito mais do que a faculdade do vestibular que você fez, mas que depois sua carreira se alavanca de uma tal maneira que vale a pena. Você tem agora 45 segundos para mandar uma mensagem para os nossos alunos, porque nós vamos ter que encerrar essa live. Bom, eu diria para vocês, bom vestibular, estudem muito, porque é fundamental para você ter uma boa carreira, se você ter uma boa faculdade, se você ter a vontade de aprender, de estudar. A gente tem hoje YouTube, tem Google, tem livros, biblioteca digital, então não existe falta de informação, existe excesso de informação. Você tem que filtrar isso, está estudando muito para saber todas as carreiras possíveis, qual você quer seguir, para depois não sentir triste, ficar infeliz no que você está. Então hoje tem todas as informações, dedique, estude, leia livro, vê vídeo e tudo mais. On time. Lucas, obrigado, eu vou ter que encerrar depois de conversa. Obrigado. Tchau, gente, boa noite. Tchau, gente, tudo de bom.